E aí, galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez, salve, salve, como é que vocês estão? A nossa última revisão, eu falei um pouquinho sobre quem são as plantas e o que que elas têm de diferente dos outros organismos de outros reinos. Comentei um pouquinho sobre a importância ecológica delas e a capacidade de produzir alimento para elas e para a cadeia alimentar, e também produção de oxigênio para poder permitir a respiração de boa parte dos organismos. Vimos que as plantas elas são classificadas de acordo com a presença e ausência de algumas estruturas. E essas estruturas são vasos de condução, semente, flor e fruto. E vimos que plantas e algas estão em reinos de classificação diferentes, tá? Quem são as plantas, então? Existem quatro tipos principais, ou quatro grandes grupos de vegetais, que são briófitas, plantas sem vasos de condução, que vivem em locais úmidos, plantas que têm um tamanho limitado. Peridófitas, que são plantas que já têm vasos de condução, portanto um porte maior, mas que também não têm semente. Essas duas são chamadas de plantas sem semente ou plantas criptógamas. As plantas que já têm semente, mas não têm flor e fruto, que são as gimnospermas, pinheiros, ciprestes, juníperos, pinos e sequoias. E o grupo mais importante, o de longe mais bem sucedido e mais abundante, que são as plantas com flor, fruto e semente, as angiospermas. Mas o nosso foco aqui são as plantas briófitas, ok? Briófitas são plantinhas muito pequenas. Elas são chamadas de musgos, hepáticas ou antóceros. E são plantas avasculares, ou seja, elas não têm vasos de condução. Isso limita o transporte de seiva dentro do corpo delas. Já vou comentar um pouquinho mais sobre isso adiante. Plantas que vão ter a raiz, caule e folha diminutos, chamados de rizoide, cauloide e filoide, porque esses órgãos não têm vasos de condução. E plantas que dependem da água para a reprodução, portanto, sempre em locais úmidos, porque elas não têm um sistema de transporte de gametas, como as plantas com pólen possuem. Elas não têm, portanto, dependem da água para a reprodução. O termo planta criptógama, que eu acabei de usar agora há pouco, faz referência a plantas que não têm semente. São as plantas mais simples e que dependem da água para a reprodução. São as briófitas, os musgos, e as pteridófitas, as samambaias. As briófitas não têm vasos de condução e as pteridófitas têm. Plantas que têm sementes são chamadas de plantas fanerógamas, mas é um assunto de uma aula que vem depois, tá bom? É um assunto que vem depois. O que é um vaso de condução? Vaso de condução é como se fossem os vasos sanguíneos que a planta tem para transportar o seu sangue, mas planta não tem sangue, planta tem seiva e não tem vaso sanguíneo, tem vaso de condução. Se eu cortasse a planta e esse vaso cortado assim transversalmente, você veria algo parecido com isso. Então as plantas transportam a seiva por canais, mas os musgos não têm. Portanto, os musgos são plantas sem vaso de condução. Eles têm seiva, mas não têm um vaso que transporte isso. Por isso eles têm o tamanho limitado. Os musgos têm o tamanho limitado pela ausência de vasos de condução, porque a seiva passa muito lentamente de célula por célula, como se fosse um bairro sem ruas, e para passar de uma casa para outra tem que passar quintal por quintal. As ruas seriam os vasos de condução e os musgos não têm isso, tá? Importante, então. Segunda coisa importante é a reprodução dos musgos. Como toda planta, o musgo tem duas fases no seu ciclo de vida: uma sexuada, haploide, e uma assexuada, diploide. Começando então com a fase haploide sexuada. Aqui eu tenho dois musgos, macho e fêmea, produzem gametas, o masculino anterozoide e o feminino a oosfera. E esses gametas eles se encontram porque o masculino nada até o feminino. E nada porque ele faz isso na água, ele não tem um sistema de transporte, portanto a dependência da água é importante mencionar aqui. Quando os gametas se encontram, ocorre fecundação e nasce o bebezinho da planta, que nasce bem diferente, tipo um patinho feio, nada a ver com a mãe, nada a ver com a planta pai. E essa planta vai se reproduzir sozinha, ela é monóica, hermafrodita, e produz células chamadas de esporos. Essas células caem no solo e germinam, e produzem as plantas que parecem as plantinhas com raiz, caule e folha, que são as plantinhas chamadas de gametófitos. Então veja só, você vai ter uma fase verdinha que produz gameta e uma fase dependente aqui, ó, essa marronzinha que produz esporos. Eu vou chamar essa fase de gametófito e essa fase de esporófito, e eles se alternam, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Gente, beleza? Valeu?